Por isso, eu convido você para ficar em pé, com a sua Bíblia aberta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27 é o tema. Diz assim o texto do Senhor: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos repetir todos juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar. Pai amado, obrigado por este momento, obrigado por tua palavra. Obrigado pelos louvores que já falaram ao nosso coração. Fala também através desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, os irmãos podem sentar. Obrigado à comissão de aniversário, aos irmãos que indicaram o meu nome. Obrigado, pastor Ricardo, pela confiança, por ceder o púlpito para trazermos a mensagem do Senhor. O texto começa desta forma: ora, o versículo, ora, é uma partícula primária e ela exprime uma ação efetuada. Na língua grega, quer dizer assim, que é algo que aconteceu de verdade. Nós somos corpo. Paulo está concluindo um pensamento, porque, na verdade, ele começa este pensamento no versículo 12, o irmão está com a sua Bíblia aberta, e eu quero que você pense, quando nós somos igreja? Nós somos igreja quando nós estamos juntos. Você na sua casa não é igreja, você é membro do corpo de Cristo, mas você está só. Nós só formamos a igreja quando nós estamos reunidos. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Por isso, nós temos tanta preocupação com aqueles irmãos que acabam pensando que podem viver longe do corpo. Aqueles que pensam que somente em casa, orando ou lendo a Bíblia, são capazes de fazer a trajetória da caminhada cristã sozinhos, isolados. Não podemos, não devemos ter este tipo de pensamento. Não se permita ter este tipo de pensamento que o mundo vem infundindo, colocando na cabeça das pessoas. Pergunte ao irmão que ficou muito tempo afastado da igreja como ele se sentiu. Pergunte se ele tinha mais vontade de ler a Bíblia. Pergunte se ele ouviu mais sermões. Pergunte se ele cantou mais louvores sozinho. A igreja vem para nos unir, para nos fortalecer. E nós precisamos ouvir o testemunho dos irmãos. Nós precisamos viver juntos. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. O versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E esse início do texto, quando ele diz assim como o corpo, ele diz assim, exatamente como um corpo. Você não pode pensar de forma diferente. Você não pode pensar que você pode exatamente ser igreja do seu jeito de pensar, na sua forma de pensar. Eu penso que igreja não é desse jeito. Eu posso ser igreja na minha casa. Você não pode ser, a não ser que a igreja vá se reunir na sua casa. Isso, meus irmãos, eu preciso dizer, porque isso enfraquece você. Aqueles que estão reunidos estão se fortalecendo. Aqueles que estão reunidos estão se alimentando, estão crescendo, estão se desenvolvendo na fé. E é isso que Paulo quer instruir, quer ensinar nesta carta.
Nós vivemos um tempo onde nós precisamos observar o movimento da igreja. E Paulo aqui está no início da igreja procurando instruir os irmãos em uma cidade, em uma comunidade onde o evangelho está surgindo, onde o evangelho está nascendo. Nós precisamos então pensar quem era Paulo, como funcionava a cabeça de Paulo, como que ele escreveu a carta aos Coríntios. E Paulo era um cidadão romano, conhecemos, sabemos disso. Paulo era judeu helenista, ele conhecia a cultura helênica. É importante, isso porque o texto tem a ver com a cultura, o texto tem a ver com o conhecimento. Ele conhecia a cultura helenista, ele conhecia a cultura grega e conhecia os filósofos gregos. Paulo está em uma cidade próspera, uma cidade em crescimento, uma cidade onde o movimento financeiro era muito grande, São Paulo. Uma cidade onde as pessoas migravam para poder prosperar, São Paulo. Uma cidade onde as pessoas vinham com suas formações, cultura, fé, ensino, São Paulo. Um lugar onde as pessoas se misturavam, não estavam juntas, não eram unidas, estavam misturadas, cada um com o seu jeito. Se estavam trabalhando juntos, mas cada um com a sua religião, cada um com a sua cultura, cada um com o seu pensamento, não é? Não era uma época onde se tinha muitos empregados e muita liberdade. Não é como é hoje, que você decide onde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar. Você sai da empresa onde você está, você toma as suas decisões. No tempo, na época de Paulo, não era bem assim. Paulo pensar em tudo isso. Na reflexão de Paulo, escrita a carta aos Coríntios, ele nem imaginava que iria alcançar a primeira igreja batista do Brás em 9 de junho de 2024. Quem tem que falar isso ao nosso coração? A palavra e o Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração o que Paulo queria dizer na carta aos Coríntios. Ele era romano, ele era um homem nobre e tinha conhecimento de como existia e coabitava e coexistia esses pensamentos. Nós vivemos um tempo onde as grandes coisas acontecem na nossa capital. E nós sabemos o quanto estas grandes coisas nos influenciam. Não podemos negar. Pelo menos você toma conhecimento do que está acontecendo. Os grandes movimentos. Vou falar um grande movimento. Talvez você tenha ouvido falar. Vou pedir só nesse caso para você levantar a sua mão. Quem aqui ouviu falar sobre a Marcha para Jesus, levante a sua mão. Tá aí. Uma grande marcha, um grande movimento, uma grande capital, registrado para o mundo inteiro. Aconteceu em São Paulo. Mas nós temos outras marchas. Nós tivemos uma passeata pró meio ambiente. Toma vulto, toma força, feita, realizada em uma capital. Nós temos passeatas pela desigualdade econômica, social. As pessoas saem, param o trânsito e fazem acontecer, fazem com que isso seja registrado na mídia. Nós, em outros países, temos passeatas e movimentos pelo êxodo da imigração. E em determinados países há uma parada geral, porque a imigração tem interferido na vida da coletividade do país, dos cidadãos. E pasmem os irmãos, a maior manifestação dos últimos 15 anos no Líbano aconteceu em forma de protesto, porque o governo queria cobrar, e eu creio que cobrou, uma taxa sobre as ligações feitas pelo WhatsApp. Você imaginaria que uma questão como essa seria capaz de interferir e parar um país inteiro? E parou. A maior manifestação nos últimos 15 anos no Líbano.
para que o governo não taxasse o WhatsApp. Vou ter que fazer outra pergunta. Quem usa o WhatsApp aqui? Você sabe o que isso quer dizer? Que se você estivesse no Líbano, mesmo que você não fosse na passeata, você ia tomar um partido. Ou você estaria do lado do governo, pensando, refletindo, defendendo, olha, realmente o governo tem. Ou você estaria do lado daqueles que fizeram a passeata. Está errado, não tem que cobrar não. Eu ligo para minha mamãe, todo dia eu uso o WhatsApp o dia inteiro, uso na empresa, uso com a família, uso na igreja, vejo todas as mensagens. Ele me mantém atualizado. Se for cobrar, estou perdido. Vai ser a maior conta que eu vou pagar na minha casa, vai ser a conta de WhatsApp. Por isso, estes movimentos fazem parte de grandes cidades e vão fazendo parte da sua vida, queira você ou não, esses pensamentos, essas reflexões. E Paulo sabia disso, estou em uma grande capital, aqui tudo acontece ao mesmo tempo, a interferência de todos os lados, vários pensamentos, várias religiões, várias culturas, e nós estamos iniciando, o nosso movimento é um embrião, e nós precisamos influenciar toda esta grande cidade. Como vamos fazer isto? Tudo isso estava na cabeça de Paulo. Quando você olhar para esta carta, não ignore. Lá tinham ainda, por ser uma capital grega, ela era de administração romana, mas Corinto era uma capital grega. E tinha entre a cultura religiosa da época a adoração aos deuses. E lá eles adoravam, por exemplo, a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza. Ela era adorada ali. E muitos se curvavam diante de Afrodite. Para quem consulta signo, ela era de touro. Tem crente consultando o signo aí. Não porque os irmãos riram, mas porque nós sabemos. Tem crente se perdendo na vida cristã, se afastando da comunhão da igreja. E perdeu o sermão que o pastor Ricardo Aracaque pregou a respeito disso. E lá na sua casa, você não leu o texto bíblico. E se deixa influenciar pelos movimentos que vão acontecendo na grande cidade, lá no seu trabalho, onde tem pessoas inteligentíssimas. Onde tem pessoas que parecem que são mais abençoadas do que os crentes, estão bem financeiramente, não têm problemas, estão sempre sorrindo, como diz o Salmo, não é? Pessoas que não creem, mas que parece que são mais bem-aventuradas, mais bem-abençoadas do que os que creem. E isso mexe com o seu coração, mas você tem que leve a cópia do Cântico das Crianças. Jesus muda isso, Jesus muda isso, Jesus muda isso. Tinha um outro deus, o Poseidon, que era o deus dos mares. Não vou falar o signo dele para vocês, Deus dos mares, ó. E tinha Deméter, a deusa da agricultura e também da fertilidade. Muitas mulheres adoravam esta deusa, porque era a deusa da fertilidade. E quando a região estava fraca, com seca, improdutiva, aí que eles adoravam, porque eles entendiam que ela precisava dar os recursos necessários para se produzir naquela cidade. Paulo sabia disso. Então, quando nós perguntamos, quando nós somos igreja, quando nós nos sentimos úteis dentro da igreja, sabendo de tudo isto, você não pode continuar sendo o mesmo se você souber que um irmão está em uma prática como essa. Pastor, que irmão? Todos. Você é responsável por todos os irmãos da primeira igreja batista do Brás, desta agência. E Vila Mirante, deixa a Vila Mirante cuidar. E a Igreja da Liberdade, eles vão se cuidar lá. Cuide da sua igreja. Posso perguntar? Esta semana, você ligou para algum irmão para saber como está? Vocês ligaram para o Adão para dar os parabéns para o Adão que fez aniversário?
Adão fez mais de 60 anos de idade. Quando a igreja vai esfriando, a igreja vai se afastando e você vai se isolando e se sentindo só, isso faz com que você vá diminuindo na sua resistência, porque você é apenas um membro. Paulo está cuidando, Paulo está pensando em tudo isso. Porque você olha para os irmãos mais ativos na igreja, com dons que aparecem mais, e é disso que ele está tratando aqui. Esses irmãos estão em evidência, todos os veem o tempo todo, todos os cumprimentam o tempo todo. Esses irmãos estão à frente, e na frente de todas as atividades em todo o tempo. Então são irmãos por quem nós oramos, nós conhecemos, nós sabemos quando faz aniversário, todos cumprimentam. Mas há aqueles que se sentem menores, menos amados, menos cuidados. E aí Paulo está preocupado com isso. E isso não pode existir dentro da igreja. Pode? Não. Nunca. A Bíblia não permite. A Bíblia não autoriza. E a Bíblia é nossa regra de fé. E acabou. Acabou. Pastor Ricardo Aracá, que podia pegar um irmão aqui e perguntar se você ligou para outro irmão. Se você orou, se você buscou, se você já chegou. E se você disser que não. Gabinete para você. A gente fica pensando em disciplina só para os outros. Disciplina é para quem está em pecado. Se você não estiver cuidando da igreja, você está em pecado. Vocês já viram a questão da pessoa que tem diabetes? E ela tem um corte no dedinho. Não cuida do corte. Aquilo aumenta e ela perde o dedinho. O dedinho faz falta para o corpo? Faz mal você fazer isso? Tem que cuidar do dedinho. Tem que cuidar da unha. Nós, como igreja, temos que nos cuidar. É a fala de Paulo. Versículo 13 a 18 da sua Bíblia, diz assim, eu vou ler direto. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o irmão diz assim que não vem, mas ele é irmão, você não pode deixar, você tem que ir lá buscar, porque ele faz parte deste corpo, ele é importante para este corpo. Ninguém pode simplesmente dizer que não é, que não se sente, que não está, e simplesmente se afastar, sem que a igreja o busque, sem que a igreja diga o quanto ele é importante. Se todo o corpo fosse olho, estaria o ouvido? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo fala da vaidade. Tem gente que pensa que ele é a igreja. Se ele estiver presente, a igreja está funcionando. Se ele estiver falando, se ele estiver pensando, a igreja está viva. Mas se eu não estiver lá, a igreja sem mim não é. A igreja é. A igreja é a reunião dos salvos. E eu digo para você, não se envaideça com o dom, porque o dom não é seu. O dom é de Deus. Digo mais, não fique feliz com o seu dom, porque o seu dom não serve para você.
o seu dom é para a igreja. Deus pega você, capacita você e te coloca aqui na igreja para você ser instrumento na vida dos irmãos. Então você com o seu dom em casa, você precisa do dom dos irmãos. Como você tem se sentido nesta caminhada da vida cristã? Sabe por quê? Porque se você não tem se sentido feliz, se você não tem se sentido completo, se você não tem se sentido animado para a caminhada cristã, pense se você tem culpa nisso. Pense no seu comportamento como igreja. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Paulo está aqui contemplando a cidade, olhando as pessoas, vendo pessoas que têm aparecido e se destacado diante do corpo da igreja. E ele usa esta metáfora, comparando o corpo à igreja, para que nós possamos entender, porque disso o povo sabia, disso o povo conhecia. Havia ali também uma licenciosidade no meio do comportamento. Você que já leu a carta aos Coríntios, você sabe como os irmãos estavam vivendo ali. Não estavam obedecendo e observando profundamente a instrução da palavra de Deus. Havia gente vivendo de qualquer jeito no meio da igreja, e a igreja aceitando esse viver de qualquer jeito. Todos achavam que estava tudo bem, que era normal, Deus estava tratando aquele que não estava sendo fiel à palavra de Deus, tendo um comportamento de alguém que não era convertido, ou se convertido, não deveria agir daquele jeito. E Paulo então sabia do que estava falando e com quem estava falando. Os irmãos que nos deram o texto. A carta tem que falar ao seu coração. Se você tem vivido de acordo com a palavra, esteja aqui firme, para que você seja instrumento nas mãos de Deus. Mas se tem algo na sua vida que tem atrapalhado a sua caminhada cristã, que tem impedido que o dom de Deus se manifeste na igreja por sua causa, corrija. Você tem que corrigir, é o que Paulo orienta. Você não pode continuar vivendo de qualquer jeito, pensando que eu estou na graça, eu venho na igreja. Você precisa ser usado por Deus. A igreja do Senhor tem um objetivo. Sabe qual é? Crescimento. Amadurecimento diante do Senhor. Você precisa ser usado, você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. E Paulo, ele traz este assunto porque ele mesmo, no final desta carta, vocês vão ver que ele faz uma lista daqueles irmãos que mais se destacam na igreja. E nessa lista ele diz assim, primeiramente os apóstolos. Paulo mesmo tem conhecimento disso. E ele diz, primeiramente os apóstolos, segundo os profetas, terceiro mestres, pastores, esses que ensinam, se destacam no corpo da igreja. Mas aí Paulo vem e diz assim, mas tem também o dom de curar. Não se destaca. Tem também o dom de prestar ajuda. Quem é esse? Paulo diz, não está se destacando. Tem o dom de administrar. Você acredita? Está aí na carta aos Coríntios. São dons, quando exercidos dentro da igreja, vêm por operação divina.
tudo na igreja tem que ser por operação divina. Até iniciar o culto, nós tivemos irmãos trabalhando aqui, montando os microfones, preparando o ambiente, os irmãos da recepção. Hoje tem almoço? As irmãs trabalhando desde ontem. Antes, a Marília desde antes, trabalhando por você, para você, dom do serviço. Sabe por quê? Que senão aquela pessoa ia ficar revoltada. Estou preparando almoço, mas eu sei quem não vai ficar aqui na igreja. Tem uns irmãos que nunca ficam. Faço com amor. Oro pela família, mas eu sei que não vai ficar. Não gosta de ficar junto. Não gosta de contar da vida. Você está escondendo o que da sua vida para a sua igreja? Quando você foge da comunhão da igreja. Quando você tem o que esconder, que não pode ser contado, a não ser que seja algo que Deus pode saber, não é? Uma estratégia profissional, algo assim. Presente para o Dia das Mães, presente agora no Dia dos Namorados para a esposa. É algo que você tem que armar uma estratégia, você precisa esconder. Fora isso, se você estiver escondendo algo que você não pode compartilhar, e nem Deus aprova, a igreja você precisa se preocupar, porque você está impedindo a ação do Espírito Santo através de você. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Você não pode impedir Deus, mas você impede o seu próprio crescimento. E então nós nos encontramos aqui com o ensino de Jesus, talvez o mais difícil que nós encontramos na palavra de Jesus. Jesus foi de palavras muito simples, diretas e objetivas, e ele disse assim que nós precisamos servir. No reino de Deus maior é o que? Serve. Servindo na recepção. Você chegou correndo, atrasado, não deu tempo de cumprimentar o irmão que estava servindo no estacionamento. Você chegou correndo, atrasado e não cumprimentou o irmão, a irmã que estava servindo na recepção. Igual é o que Paulo está dizendo. Ela é igual você, porque você a ignorou. Se alguém a ignorar, no final do culto você volta lá e cumprimenta. Pede perdão. Começa a corrigir os seus erros. Você vai ver como isso te faz bem. Como você cresce. Como você se desenvolve. Você ensina para os seus filhos. Estava aqui olhando, ouvindo as crianças cantarem. Essas crianças vão voltar para casa. Em casa, elas vão ouvir o que a respeito da igreja. Em casa, essas crianças vão ouvir o que a respeito da mensagem. Em casa, essas crianças vão cantar que música junto com você? Aprende aqui e leva para casa. Aprende na igreja. Nós somos a igreja. Quando você é igreja? Quando você está na comunhão dos santos. Quando nós somos igreja? Quando nós somos edificados por estar juntos. Versículo 23 diz assim: sim, e nós estamos especialmente contentes por termos alguns membros que parecem um tanto estranhos e protegemos. E me permitam aqui, eu vou ler a versão na Bíblia Viva. Ela vem de uma forma muito clara e diz assim: sim, e nós estamos especialmente contentes por termos alguns membros que parecem um tanto estranhos e protegemos com todo o cuidado dos olhares dos outros esses membros que não devem ser vistos, porque são esses que trabalham quietos. Vou dar um exemplo para os irmãos. Membro que trabalha muito, mas que não deve ser visto: o pessoal do som. A equipe de mídia, eles não devem ser vistos.
Quando que eles são vistos assim, rapidamente? Quando falham os microfones de um solo. Todo mundo olha para mim. Não devem ser vistos, mas estão aí operando, trabalhando. E assim vários irmãos não fazem questão de ser vistos, mas eles devem ser cuidados, amados como todos. Enquanto que os membros que podem ser vistos naturalmente não exigem este cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão um cuidado em uma honra especiais àqueles membros que de outro modo poderiam parecer menos importantes. Eles não são especiais. Há membros, e os membros todos são especiais. O que eles precisam é se sentir importantes e cuidados, é o que o texto diz. Isso produz harmonia entre os membros que assim têm, uns para com os outros, o mesmo cuidado que têm consigo mesmos. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros ficam satisfeitos. E aí Paulo conclui com um versículo escolhido pela igreja para o aniversário dela. Se isso acontecer agora, eis o que estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo único de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário dele. Entenderam? É a conclusão. Quando você consegue viver e agir assim. Por isso é importante. Os dons não servem para você. Os dons são para a igreja. Venha na igreja exercitar o seu dom. O serviço prestado não deve lhe deixar cansado e abatido. Você também recebe aqui na igreja cuidado, instrução, apoio e motivação para continuar seguindo como discípulo de Jesus. Nós podemos até estar cansados, mas quando nós estamos na comunhão da igreja, nós somos reabastecidos. Você tem se sentido assim como igreja? Você tem se sentido fortalecido na reunião dos irmãos? Este é o desafio. Nos 113 anos da primeira igreja batista do Brás. Há duas teorias para esse texto. Uma teoria é de que, quando Paulo fala de igreja, ele está falando da igreja universal. É uma teoria. A outra teoria, de que ele está se dirigindo à igreja local. Tem gente que quer se apegar à primeira teoria. Como é a igreja universal, eu não preciso estar muito presente na igreja local. É uma teoria. Não se apegue a ela. Não se apegue às teorias. Vá à palavra. Fique firme na igreja. Você é o aniversariante do dia. O templo, este lindo local, é só uma estrutura. Vazio. Ele é só o templo da primeira igreja batista do Brás. A igreja do Brás está reunida aqui esta manhã. E a igreja somos nós. Que Deus nos abençoe.